vento uivava como se compartilhasse a mesma língua das criaturas que eu tanto temia. Através das frestas da minha pequena cabana, a neve insistia em infiltrar-se, formando pequenos montículos brancos no chão de madeira gasta. O cheiro de pinho queimando na lareira misturava-se ao aroma do chá de ervas que minha avó me ensinara a preparar para noites em que os espíritos da floresta ficam inquietos. Esta era, sem dúvida, uma dessas noites. Meu nome é Lyra Winters e há 3 anos escolhi o isolamento nestas montanhas do norte do Canadá após um incidente que a pequena vila de Raven Hollow prefere fingir que nunca aconteceu. Aqui, entre pinheiros cobertos de neve e o silêncio cortante do inverno, encontrei uma paz frágil, sustentada pela rotina de coletar ervas medicinais que vendo para o boticário da vila, situada a quase 2 horas de caminhada. Naquela noite, a tempestade que se anunciava há dias finalmente desabou com uma fúria que fez as paredes da cabana gemerem. Estava enrolada em um cobertor diante da lareira, tentando manter o calor, quando tirei do bolso o pequeno medalhão de prata que pertencera à minha avó. Um lobo com olhos de âmbar que, segundo ela, me protegeria, quando a floresta decidisse me testar. Sorri com amargura. A floresta já havia me testado uma vez, e eu havia falhado miseravelmente. O primeiro uivo rasgou a noite como uma faca, tão perto que congelei, o medalhão apertado entre meus dedos até machucar. Um segundo uivo respondeu, depois um terceiro. Lobos raramente se aproximavam tanto de habitações humanas, mesmo durante o inverno mais rigoroso. Algo estava errado. Levantei-me num impulso e verifiquei as trancas nas janelas e na porta. A solidão que antes me trazia conforto, agora pesava como uma maldição. Ninguém viria me ajudar. Ninguém saberia se eu desaparecesse. Foi quando ouvi um arranhar na porta de madeira, seguido de um ganido baixo. Não era o som de um predador prestes a atacar. Parecia quase suplicante. Vá embora. Sussurrei, como se a criatura pudesse entender. O arranhar continuou, mais insistente. Com mãos trêmulas, peguei o atiçador da lareira. Era uma arma patética contra um lobo, mas me dava a ilusão de controle. Aproximei-me da porta passo a passo, o coração martelando tão alto que temia que o próprio som atraísse o predador. Quando o arranhar parou, prendi a respiração. Então, num impulso que até hoje não sei explicar, talvez influência do medalhão aquecendo contra minha pele, ou do sangue dos Winters que, segundo minha avó, entendia a linguagem das criaturas antigas, abri uma pequena fresta na porta. O que vi me fez recuar imediatamente. Não era um lobo, mas uma jovem mulher caída na neve, inconsciente, o cabelo loiro quase branco mesclando-se ao branco do chão. E atrás dela, como sombras entre os pinheiros, 20 pares de olhos refletiam a luz da minha cabana. Lobos. Um círculo completo, observando em silêncio fantasmagórico. Meu Deus, sussurrei, abrindo mais a porta. A mulher parecia congelada até a morte, sua pele tão pálida quanto a neve onde jazia. Foi quando um dos lobos deu um passo à frente. Uma criatura enorme, com pelagem cinza prateada que brilhava sob a luz da lua que ocasionalmente rompia as nuvens da tempestade. Nossos olhares se encontraram, e algo naqueles olhos dourados pareceu me paralisar. Não havia apenas inteligência ali, havia comando. Sem desviar o olhar do animal, agachei-me e puxei a mulher para dentro com toda a força que consegui reunir. Ela estava gelada, mas um pulso fraco ainda batia sob seus dedos finos. O lobo prateado não se moveu, apenas continuou me observando com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Quando finalmente consegui arrastar a estranha para dentro e tentei fechar a porta, um rosnado baixo me deteve. O lobo prateado avançou, seguido por outros. Recuei, o atiçador erguido em desespero, enquanto 1, 2, 5, 20 lobos entraram na minha cabana, um após o outro, em uma procissão silenciosa que desafiava tudo que eu conhecia sobre o comportamento desses predadores. O último a entrar foi o lobo prateado, que se postou perto da mulher desacordada como um guardião. Os outros se espalharam pela cabana, alguns deitando-se perto da lareira, outros explorando os cantos com curiosidade contida, mas todos mantendo uma distância respeitosa de mim. O que vocês querem? As palavras saíram trêmulas, ridículas. Eu estava falando com lobos como se esperasse uma resposta.
Foi quando a mulher desacordada gemeu baixinho. Seus olhos se abriram, de um azul tão claro que parecia quase transparente. E ela me encarou com um misto de confusão e alívio. Você nos deixou entrar, ela murmurou, a voz rouca de frio. Você tem o medalhão, você tem a marca dos guardiões. Instintivamente, toquei o pingente de lobo no meu pescoço. Era da minha avó. O que isso tem a ver com vocês invadindo minha casa? Um sorriso frágil surgiu nos lábios da mulher. Não é uma invasão quando se é convidado, guardiã. E você nos convidou no momento em que abriu essa porta. Seus olhos se fecharam novamente, a exaustão vencendo, mas antes de perder a consciência, ela sussurrou palavras que fizeram meu sangue gelar. Agora estamos todos em perigo. Especialmente você. Agora que ele te viu. Quem? Perguntei, mas ela já havia desmaiado novamente. Como se respondendo à minha pergunta, o lobo prateado se aproximou, seus olhos dourados fixos nos meus com uma intensidade perturbadora. E por um segundo, um breve momento que depois tentei convencer a mim mesma que foi apenas minha imaginação assustada, tive a impressão de que aqueles olhos mudaram, tornando-se quase humanos. A nevasca continuou a uivar lá fora, mas agora eu estava trancada dentro da minha própria cabana com 20 lobos e uma estranha desacordada. O medalhão em meu pescoço parecia pulsar como um segundo coração, e uma certeza terrível se formou em minha mente. Minha vida no exílio solitário havia acabado. O que quer que minha avó tivesse tentado me proteger ao me dar aquele medalhão finalmente me encontrou. Olhei novamente para o lobo prateado, que agora se deitara ao lado da lareira, os olhos nunca deixando os meus. O que você é? Sussurrei. E poderia jurar que, por um instante, um sorriso lupino cruzou seu focinho. A noite avançava, e eu permanecia encostada contra a parede oposta aos lobos, o atiçador ainda firme em minhas mãos trêmulas. A mulher desconhecida respirava com dificuldade sobre o tapete de pele que eu havia estendido perto da lareira. Seus cabelos quase brancos espalhavam-se como um halo ao redor de seu rosto pálido. Havia algo etéreo nela, como se não pertencesse completamente a este mundo. Tirei meu casaco de lã mais grosso e o coloquei sobre ela, tentando ignorar os olhares vigilantes dos lobos. Era absurdo. Qualquer pessoa sensata estaria em pânico, mas uma estranha calma começava a se apoderar de mim. O medalhão contra meu peito parecia mais quente a cada momento. Foi por isso que você me deixou aqui, não foi, vovó? Murmurei para o silêncio da cabana. Você sabia que eles viriam. Minha avó Elara Winters havia sido considerada excêntrica pelos habitantes de Ravenhollow. A velha que fala com a floresta, diziam. Quando criança, eu adorava suas histórias sobre os guardiões da fronteira, humanos escolhidos para manter a paz entre nosso mundo e o que ela chamava de o outro lado. Histórias de ninar, eu sempre pensei. Até aquela noite. A estranha gemeu e seus olhos se abriram novamente, mais focados desta vez. Água, ela sussurrou. Hesitei, olhando para os lobos que pareciam observar cada movimento meu. O grande lobo prateado, aquele cujos olhos me perturbavam, inclinou levemente a cabeça, como se me desse permissão. Isso é loucura, murmurei, mas me movi lentamente até minha pequena cozinha. Quando voltei com a água, a mulher estava tentando se sentar. Devagar, aconselhei, ajudando-a a beber. Você estava quase congelada quando a encontrei. Ela engoliu com dificuldade, seus olhos azuis claros estudando meu rosto com uma intensidade desconcertante. Meu nome é Freya, ela disse finalmente. Você salvou minha vida, guardiã. Lyra. Corrigi automaticamente. Meu nome é Lyra, não guardiã. E o que são essas criaturas? Por que elas não estão nos atacando? Freya esboçou um sorriso fraco. Eles são minha escolta, meus protetores. Ela olhou para o lobo prateado com algo que parecia quase reverência. E eles não atacam aqueles que carregam a marca dos Winters. O medalhão pareceu pulsar contra minha pele. Isso é apenas uma lembrança da minha avó. Protestei, mas sem convicção. Sua avó era a última guardiã conhecida destas terras. Freya respondeu.
sua voz ganhando força. Quando ela faleceu, pensamos que a linhagem havia se perdido. Até que... Ela hesitou, olhando para o lobo prateado que agora estava de pé, observando-nos. Até que ele sentiu sua presença. Ela completou. O Alfa sentiu o despertar do medalhão. Minha cabeça começou a latejar. Fragmentos de memórias. Minha avó me ensinando a reconhecer plantas sob o luar, insistindo que eu nunca tirasse o medalhão. Seus avisos sobre a passagem que deveria ser protegida. Isso é loucura, repeti, mais para mim mesma. Lobos não. Eles são apenas animais. Freya soltou uma risada baixa e cansada. Olhe para eles, Lyra. Olhe de verdade. Obriguei-me a observar a alcateia espalhada pela minha pequena cabana. Agora que o choque inicial havia passado, notei comportamentos estranhos, a forma como se comunicavam com olhares, como pareciam entender cada palavra nossa, como mantinham uma formação quase militar. O que são eles? Perguntei novamente, minha voz pouco mais que um sussurro. Antes que Freya pudesse responder, um uivo distante cortou a noite. Todos os lobos ficaram instantaneamente alertas, alguns rosnando baixo. O lobo prateado, o Alfa, como Freya o chamara, ergueu-se majestosamente e aproximou-se da janela, observando a escuridão lá fora. Eles nos encontraram, Freya murmurou, tentando se levantar. Precisamos nos mover. Quem nos encontrou? Perguntei, ajudando-a a ficar de pé. Do que estamos fugindo? Os caçadores, ela respondeu, sua voz trêmula de medo e exaustão. Eles querem o medalhão e o sangue da última Winters. Meu estômago afundou. Por quê? Porque o medalhão é a chave para a passagem entre os mundos, ela explicou apressadamente, enquanto os lobos se moviam inquietos pela cabana. E apenas o sangue de uma Winters pode selá-la, ou abri-la completamente. Outro uivo, mais próximo agora, fez com que Freya agarrasse meu braço com força surpreendente. Você precisa vir conosco, ela implorou. Se eles te encontrarem, usarão você para abrir a passagem permanentemente. Criaturas que você não consegue imaginar invadirão seu mundo. Eu não posso simplesmente abandonar minha casa, protestei, mesmo sabendo que era uma objeção ridícula diante do que ela descrevia. O lobo prateado se aproximou de nós, seus olhos dourados fixos nos meus. Havia uma urgência em seu olhar que não poderia ser mal interpretada. Ele olhou para a porta e depois de volta para mim. Ele quer que você decida agora. Freya traduziu desnecessariamente. Ele não pode proteger todos nós se ficarmos aqui. Ele? Perguntei, incapaz de desviar o olhar daqueles olhos penetrantes. Você fala dele como se... Sim, Freya disse simplesmente. Ele é mais do que parece. Como para confirmar suas palavras, algo extraordinário aconteceu. Os olhos do lobo pareceram brilhar, intensificando-se até que todo o seu corpo começou a emitir um leve brilho prateado. Recuei instintivamente. Não tenha medo, Freya sussurrou. Ele não vai se transformar completamente aqui. Exigiria energia demais, energia que precisamos para fugir. Mas ele quer que você saiba com quem está lidando. O brilho diminuiu, mas algo havia mudado. Os olhos do lobo agora eram definitivamente humanos, profundos, antigos e com uma inteligência que nenhum animal poderia possuir. Lyra Winters, Freya continuou, sua voz adquirindo um tom formal. Este é Kiran, rei alfa do povo da lua e guardião da fronteira norte. O lobo, Kiran, inclinou levemente a cabeça em uma saudação que parecia absurdamente aristocrática vinda de um animal. Um novo uivo, seguido por outro, e outro, soou muito mais próximo, tirando-nos daquele momento surreal. Eles estão cercando a cabana, Freya disse, o medo evidente em sua voz. Por favor, Lyra, confia em nós. Olhei ao redor, para a pequena cabana que havia sido meu refúgio e prisão nos últimos 3 anos. Após o incidente na vila, eu havia jurado nunca mais confiar em ninguém, nunca mais me envolver com pessoas que poderiam me ferir. E agora eu estava prestes a abandonar tudo por causa de uma estranha e uma alcateia de lobos. Sobrenaturais? Meus dedos tocaram um medalhão. Ele estava quente, quase queimando contra minha pele.
O que aconteceu com minha avó? Perguntei subitamente. A verdade. Freya e Kieran trocaram um olhar que só poderia ser descrito como pesaroso. Ela morreu protegendo a passagem, Freya respondeu suavemente, como uma verdadeira guardiã. Ela sabia que você não estava pronta para assumir o legado, então selou parcialmente a passagem com seu último suspiro, ganhando tempo até que você estivesse preparada. Lágrimas que eu não sabia que estava segurando começaram a cair. Minha avó, a excêntrica, a louca que falava com a floresta, havia morrido como uma heroína em uma guerra que eu nem sabia que existia. Um estrondo na parede externa da cabana decidiu por mim. Algo, ou alguém, estava tentando entrar. O que preciso fazer? Perguntei, secando as lágrimas com a manga do meu suéter. O alívio no rosto de Freya era palpável. Pegue apenas o essencial, e rápido. Enquanto eu enfiava algumas roupas, meu diário e ervas medicinais em uma mochila velha, os lobos se posicionavam estrategicamente pela cabana. Alguns rosnavam para as janelas, outros formavam um círculo protetor ao redor de Freya, que ainda estava visivelmente fraca. Kieran permaneceu perto de mim, seus olhos, agora uma desconcertante mistura de lobo e homem, nunca deixando os meus por muito tempo, como se temesse que eu pudesse mudar de ideia. Estou pronta, anunciei, ajustando a mochila nas costas e pegando meu casaco mais pesado. Freya assentiu e olhou para Kieran, que se dirigiu à porta dos fundos da cabana. Os outros lobos imediatamente formaram uma formação ao seu redor, com Freya e eu no centro. Mantenha-se próxima, ela instruiu. E o que quer que aconteça, não solte o medalhão. Quando abri a porta para a noite tempestuosa, o vento gelado cortou meu rosto como lâminas. A neve caía tão densamente que mal conseguia ver além de alguns passos. Perfeito para uma fuga, pensei ironicamente. Kieran liderou o caminho, seu pelo prateado quase invisível contra a nevasca. Enquanto deixávamos a segurança da minha cabana, uma certeza perturbadora se formou em minha mente. Eu estava abandonando uma vida para entrar em outra, que sempre esteve destinada a mim, escrita no sangue dos Winters, muito antes do meu nascimento. E o mais assustador de tudo, uma parte de mim, uma parte que eu havia tentado silenciar desde o dia em que fugi de Ravenhollow, parecia despertar com uma excitação selvagem, como se finalmente estivesse voltando para casa. Bloco 3. A neve engolia nossos passos quase instantaneamente enquanto avançávamos pela floresta densa. Minhas pernas afundavam até os joelhos em alguns pontos, o frio mordendo através das camadas de roupa. Sem a proteção dos lobos formando um círculo ao nosso redor, Freya e eu teríamos sucumbido ao clima impiedoso em minutos. Kieran liderava o grupo, seu pelo prateado ocasionalmente visível quando a lua conseguia romper as nuvens carregadas. Ele se movia com uma graça sobrenatural, como se a nevasca fosse apenas uma inconveniência menor. Atrás de nós, 3 lobos maiores fechavam a retaguarda, constantemente olhando para trás, alertas a qualquer sinal dos misteriosos caçadores. Quanto tempo? Sussurrei para Freya, que se apoiava parcialmente em mim. Apesar de sua recuperação impressionantemente rápida, ela ainda estava fraca. O amanhecer, ela respondeu entre respirações pesadas. Precisamos chegar ao círculo de pedras antes do amanhecer. Lembrei-me vagamente de um antigo círculo de pedras nas montanhas. Os habitantes locais o chamavam de a Coroa do Diabo, um lugar evitado por caçadores e caminhantes supersticiosos. Minha avó havia me levado lá uma vez, quando eu tinha apenas 8 anos. A memória ressurgiu clara como cristal. Ela de pé no centro do círculo, recitando palavras em uma língua estranha, enquanto eu observava, fascinada e um pouco assustada. Aquele lugar é a passagem que você mencionou? Perguntei. Freya assentiu. Um dos portais menores. Não é o principal, mas nos levará a um lugar seguro. E para onde exatamente estamos indo? Um lobo à nossa direita rosnou baixo, fazendo com que parássemos abruptamente. Kieran voltou-se, seu corpo tenso como uma corda de arco prestes a disparar. No silêncio da floresta nevada, ouvi o som distante de galhos se quebrando. Eles nos rastrearam mais rápido do que imaginei.
Freya murmurou. Seu rosto pálido agora exibia uma expressão de determinação feroz. Precisamos nos separar. Antes que eu pudesse protestar, ela se afastou de mim e disse algo em uma língua melodiosa para os lobos. Imediatamente, a alcateia se dividiu. Metade, liderada por um lobo cinzento com cicatrizes visíveis, seguiu com Freya em uma direção. Kieran e outros 9 permaneceram comigo. Espere! Chamei. Mas Freya já havia desaparecido entre as árvores, deixando apenas rastros rapidamente cobertos pela neve. Kieran empurrou meu braço com o focinho, seus olhos comunicando uma urgência inconfundível. Precisamos continuar. Ela vai ficar bem? Perguntei, sabendo que não receberia uma resposta verbal. O lobo alfa apenas me encarou por um longo momento, antes de se voltar e continuar avançando. Não tive escolha senão segui-lo. Caminhamos por quase 2 horas, a tempestade gradualmente diminuindo, até se transformar em uma neve leve e constante. Meu corpo doía de exaustão, meus dedos e lábios provavelmente já azuis de frio. Mas o medo de ser capturada pelos misteriosos caçadores e a estranha sensação de proteção que emanava do medalhão me impeliam a continuar. Foi quando ouvi uivos distantes, diferentes dos lobos que me acompanhavam. Havia algo errado naquele som, algo distorcido e antinatural que fez meus cabelos da nuca se arrepiarem. Kieran parou, suas orelhas atentas. Os outros lobos formaram imediatamente um círculo defensivo ao meu redor, dentes à mostra. O que é isso? Sussurrei. Como resposta, Kieran fez algo inesperado. Ele se aproximou de mim e gentilmente agarrou a manga do meu casaco com os dentes, puxando-me em direção a uma formação rochosa próxima. Entendi a mensagem. Precisamos nos esconder. Entre as rochas havia uma abertura estreita que levava a uma pequena caverna. Tive que me abaixar para entrar, e a escuridão lá dentro era quase absoluta. Kieran entrou logo após mim, seguido por apenas 2 outros lobos. Os demais permaneceram do lado de fora, espalhando-se pela área como sentinelas. Eles vão ficar bem? Perguntei em um sussurro, enquanto me sentava no chão frio da caverna, meus membros finalmente agradecendo pelo descanso. Os olhos de Kieran brilharam na escuridão, aqueles olhos perturbadoramente humanos. Ele se aproximou e deitou-se ao meu lado, seu grande corpo emanando um calor surpreendente. Os outros 2 lobos posicionaram-se na entrada da caverna, vigilantes. Apesar da situação absurda, senti uma onda de alívio ao ter o calor de Kieran próximo ao meu. Instintivamente, minha mão moveu-se para tocar seu pelo, espesso e sedoso, com um brilho prateado mesmo na penumbra da caverna. Quem é você realmente? Murmurei. E por que minha avó nunca me contou sobre tudo isso? O lobo apenas manteve seu olhar fixo em mim. Havia tanta complexidade naqueles olhos. Tristeza, determinação e algo que parecia quase carinho. A ideia era tão absurda que quase ri. O trauma e o cansaço estavam claramente afetando minha percepção. Recostei-me contra a parede da caverna, meus olhos pesados de exaustão. Só 5 minutos, murmurei, principalmente para mim mesma. Só preciso descansar 5 minutos. Sonhei com minha avó. Ela estava no círculo de pedras, mas não era a mulher idosa e frágil que havia falecido 3 anos atrás. Era jovem, forte, seus cabelos louros, tão parecidos com os meus, brilhando sob o luar. Ao seu lado, um homem alto de cabelos prateados segurava sua mão. E ao redor deles, lobos. Dezenas de lobos. Você sempre soube quem era, pequena Lyra. Minha avó dizia no sonho. Apenas esqueceu como todos esquecem quando cruzam a fronteira. Que fronteira? Eu perguntava. O homem de cabelos prateados sorria, seus olhos dourados familiares demais. A fronteira entre quem você pensa que é e quem você realmente é. Acordei com o focinho de Kieran gentilmente empurrando meu ombro. Meus olhos abriram-se de súbito, desorientados. Quanto tempo havia dormido? A fraca luz que entrava pela abertura da caverna sugeria que o amanhecer se aproximava. Droga! Murmurei, levantando-me rapidamente.
Freya disse que precisávamos chegar ao círculo antes do amanhecer. Kieran já estava de pé, claramente ansioso para partir. Os 2 lobos sentinelas haviam desaparecido. Onde estão os outros? Perguntei alarmada. Um rosnado baixo chegou de fora da caverna. Um sinal. Kieran empurrou-me em direção à saída. Emergi para encontrar o céu clareando no horizonte. A neve finalmente cessando. O ar estava tão frio que ardia em meus pulmões. Os lobos estavam espalhados pela área, alguns visivelmente feridos. O que aconteceu? Ofeguei, correndo até um lobo marrom que sangrava de um corte no flanco. Meus dedos mal haviam tocado o animal ferido quando um uivo aterrador cortou o ar. Não era um uivo natural. Soava como metal arranhando metal, uma distorção grotesca do chamado de um lobo. E estava próximo, muito próximo. São eles, sussurrei, recordando os uivos estranhos da noite anterior. Kieran posicionou-se à minha frente, o pelo erguido ao longo de sua coluna, seus dentes expostos em um rosnado silencioso. Os outros lobos feridos se levantaram, formando uma linha defensiva. Foi quando os vi emergindo entre as árvores. Figuras altas, cobertas por capas negras, seus rostos ocultos por máscaras que lembravam crânios de lobos. 3 deles, avançando lentamente, com uma confiança arrepiante. Finalmente, disse um deles, a voz estranhamente reverberante sob a máscara. A herdeira dos Winters. Kieran avançou, seu rosnado agora audível e ameaçador. Os caçadores pararam, mantendo distância. O glorioso Rei Alfa zombou o que parecia ser o líder. Reduzido a um animal em defesa de uma meia-sangue que nem sabe quem é. Do que ele está falando? Exigi saber, minha voz mais firme do que me sentia. Quem são vocês? O caçador inclinou a cabeça. Somos os purificadores, os que mantêm as raças separadas como devem ser. Ele apontou para mim. Aberrações como você, sangue misturado, são uma afronta às leis antigas. O medalhão em meu pescoço parecia pulsar, cada vez mais quente. Meus dedos se fecharam ao redor dele, sentindo-o vibrar contra minha palma. Não se preocupe, pequena Winters, continuou o caçador, dando um passo à frente. Não vamos te matar, ainda. Primeiro, você vai nos ajudar a abrir permanentemente a passagem. Depois, quando os mundos se fundirem no caos, sua utilidade terminará. Kieran saltou para a frente, colocando-se entre mim e os caçadores. Os outros lobos seguiram, formando uma barreira protetora. Ah, Kieran. O caçador suspirou, quase com pena. Sempre tão nobre, sempre tão previsível. Sabe por que nunca conseguiu encontrar a herdeira dos Winters antes? Porque você procurava por alguém como sua preciosa Elara, mas a neta... Ele me olhou de cima a baixo. É tão diferente, tão... quebrada. As palavras me atingiram como um soco. Elara, minha avó, e este Kieran, eles se conheciam? O sonho voltou à minha mente com clareza dolorosa. Minha avó jovem, ao lado de um homem de cabelos prateados. Você? Murmurei, olhando para Kieran. Você conhecia minha avó. O lobo não desviou o olhar dos caçadores, mas sua postura mudou ligeiramente, uma confirmação silenciosa. Oh, ele a conhecia muito bem, riu o caçador. Não é mesmo, majestade? Ele amou Elara Winters até que ela escolheu um humano comum e fugiu para este lado do véu. A grande traição que quase destruiu a aliança entre nossos mundos. Minha cabeça girava com revelações. Minha avó, a excêntrica, a solitária, havia amado um rei lobo de outro mundo? Havia fugido dele? E eu? O que isso fazia de mim? O medalhão agora queimava contra minha pele. Não de dor, mas de poder, algo antigo despertando em meu sangue. Basta de histórias, disse o caçador, erguendo um cajado negro que não havia notado antes. Venha conosco, Lyra Winters, ou assistiremos enquanto o grande rei Alfa sangra até a morte para te proteger. Kieran rosnou, o som reverberando pelo ar da manhã. Os outros lobos, mesmo feridos, avançaram em sincronia perfeita. Tão previsível, suspirou o caçador, batendo seu cajado no chão. A onda de energia que explodiu atingiu os lobos como um muro invisível, arremessando-os para trás. Kieran resistiu mais que os outros, suas patas cravadas na neve, mas eventualmente também foi lançado contra uma árvore com força suficiente para rachar o tronco. Não!
Gritei, correndo em sua direção sem pensar. O lobo prateado tentou se levantar, mas caiu novamente, sangue tingindo a neve sob ele. Seus olhos encontraram os meus. Determinação feroz misturada com algo que parecia um pedido de desculpas. Por favor, sussurrei, ajoelhando-me ao seu lado. Não morra por mim. Os caçadores se aproximaram, o líder estendendo a mão para mim. Venha, Lyra Winters. Seu destino aguarda. Olhei para os lobos feridos, para Kieran sangrando na neve, para os caçadores avançando implacavelmente. No horizonte, o sol começava a aparecer. Estávamos sem tempo. O medalhão pulsava como uma estrela contra minha pele, e naquele momento, como se uma cortina fosse erguida, eu soube o que precisava fazer. Levantei-me lentamente, uma calma estranha tomando conta de mim. Tirei o medalhão do pescoço, segurando-o na palma estendida. Você quer isto, não é? Perguntei ao caçador. O símbolo da guardiã. O caçador parou, claramente desconfiado de minha súbita cooperação. Eu não sou como minha avó, continuei, avançando um passo em sua direção. Ela era forte, corajosa. Eu sou apenas uma garota quebrada que fugiu de tudo que a assustava. Atrás de mim ouvi Kieran tentar se mover, um ganido baixo de dor e protesto. Mas há uma coisa que aprendi vivendo sozinha todos estes anos. Prossegui, apertando o medalhão com força. Quando você não tem nada a perder, você não tem nada a temer. E com isso, ergui o medalhão para o primeiro raio de sol que atravessava as árvores. O raio de sol atingiu o medalhão e algo extraordinário aconteceu. A peça de prata antiga capturou a luz, não apenas refletindo-a, mas amplificando-a 1000 vezes, como um farol sobrenatural. Os olhos de âmbar do lobo entalhado no medalhão brilharam com luz própria, e uma onda de energia quente e dourada explodiu a partir dele, espalhando-se em todas as direções. Os caçadores recuaram instintivamente, braços erguidos para proteger os olhos da claridade cegante. O líder sibilou de raiva, sua máscara de crânio destacando-se contra a luz como um pesadelo em contraste com o dia. O que você fez? Ele rosnou. A verdade é que eu não sabia. Agi por puro instinto, guiada por memórias que não sabia que possuía. Fragmentos de lições de minha avó, sussurros em sonhos esquecidos e um conhecimento ancestral que parecia despertar em meu sangue. O medalhão continuou brilhando, suspenso alguns centímetros acima da minha palma, girando lentamente. A luz pulsava como um coração vivo, enviando ondas de calor reconfortante através do meu corpo. Cada pulso parecia remover camadas de medo e dúvida que haviam se acumulado ao longo dos anos. O trauma do incidente em Ravenhollow, o isolamento autoimposto, a sensação constante de não pertencer a lugar algum. Eles chamam isso de luz da primeira aurora. Uma voz familiar disse atrás de mim. Virei-me para ver Freya emergindo da floresta, apoiada em um galho usado como bengala. Seu rosto estava mais pálido que antes, marcado por um corte na bochecha, mas seus olhos brilhavam com algo próximo à reverência ao observar o medalhão. A luz que existia quando os mundos ainda eram um só, ela continuou. O poder primordial que apenas o sangue dos guardiões pode invocar. Os lobos feridos ao redor começaram a se levantar, seus ferimentos visivelmente curando sob o efeito da luz dourada. Kieran foi o último a se erguer, seu pelo prateado agora mesclado com fios dourados onde a luz o tocava. Impossível, murmurou o líder dos caçadores. Ela não deveria saber como despertar o medalhão. Ela não foi treinada. Freya sorriu, um sorriso cansado, mas triunfante. Você ainda não entendeu, não é? O poder nunca esteve no medalhão. O medalhão é apenas um catalisador para o que já existe no sangue dos Winters. Ela olhou para mim com evidente orgulho. Elara sabia que sua neta encontraria o caminho, mesmo sem treinamento. O sangue sempre lembra, mesmo quando a mente esquece. O medalhão pulsou mais forte, e senti uma conexão se formando entre mim e os lobos. Não apenas com Kieran, mas com todos eles. Suas mentes tocaram a minha, não com palavras, mas com imagens, sensações, lembranças. Um caleidoscópio de vidas interligadas por laços mais antigos que a história humana. Vi flashes de outro mundo, florestas primordiais sob 2 luas, cidades construídas nas copas de árvores gigantescas, seres que caminhavam entre formas humanas
e animais com fluidez natural. Vi Kieran não como lobo, mas como um homem alto de cabelos prateados e olhos dourados, sentado em um trono feito de madeira viva e cristais pulsantes. Vi minha avó jovem, seu cabelo loiro resplandecente, vestida em trajes cerimoniais ao lado dele, um medalhão idêntico ao meu brilhando em seu pescoço. E, finalmente, vi a verdade sobre o incidente em Ravenhollow. Não como a vila o via, não como eu mesma o havia distorcido em minha mente por anos, mas como realmente aconteceu. Eu tinha 17 anos quando os primeiros caçadores chegaram, disfarçados de viajantes. Eles procuravam por minha avó, mas encontraram a mim, sozinha na floresta coletando ervas. O medalhão havia respondido à sua presença, brilhando brevemente, o suficiente para me denunciar como uma Winters. Eles tentaram me capturar, mas algo aconteceu. Algo que a vila depois chamaria de ataque animal. Lobos surgiram da floresta, dezenas deles para me proteger. Na confusão, um dos caçadores feriu gravemente um garoto da vila que caçava nas proximidades. A vila culpou os lobos, culpou a mim por supostamente atrair os animais selvagens. Ninguém acreditou na minha história sobre homens mascarados. Minha avó, já idosa e doente, usou suas últimas forças para me proteger da fúria dos aldeões, para esconder minha conexão com o ocorrido. Ela morreu uma semana depois, e eu, devastada pela culpa e pelo luto, fugi para as montanhas, isolando-me de todos. As lembranças eram dolorosas, mas agora faziam sentido. Os lobos que me salvaram naquele dia, enviados por Kieran, guardando-me de longe todos esses anos. Vejo que você está começando a lembrar, disse Freya suavemente. O véu entre os mundos está mais fino quando o medalhão é despertado. Os caçadores se reagruparam, o líder erguendo novamente seu cajado. Memórias não vão salvá-la. Ele sibilou. Nem você, nem este patético rei alfa que se recusa a aceitar que perdeu Elara para sempre. Kieran avançou, completamente recuperado, seus olhos fixos no líder dos caçadores com uma intensidade assassina. Os outros lobos seguiram seu exemplo, formando uma linha ofensiva. Vocês romperam o pacto antigo, Freya acusou os caçadores. Cruzaram para este lado sem permissão, atacaram uma guardiã não iniciada. O Conselho dos Mundos ouvirá sobre isso. O Conselho está morto, respondeu o líder friamente. Um novo ordem está se erguendo, e o primeiro passo é eliminar as abominações de sangue misto como ela. Ele apontou para mim com desprezo. A barreira entre os mundos deve ser restaurada, não enfraquecida por sentimentalismos e traidores como Elara Winters. O medalhão pulsou em sincronia com minha crescente raiva. Como ousavam falar assim da minha avó? Minha avó não era uma traidora, declarei. Minha avó surpreendentemente firme. Ela era uma guardiã que deu sua vida para proteger ambos os mundos, inclusive de pessoas como vocês. A luz do medalhão intensificou-se, respondendo à minha emoção. Os caçadores recuaram mais um passo. Você não entende nada, criança, disse o líder, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. O que Elara fez ao fugir para este lado e se misturar com humanos comuns foi enfraquecer a linhagem dos guardiões. Você é a prova disso. Uma meia-sangue que mal consegue controlar o poder que deveria ser seu por direito. Kieran rosnou. Um som que parecia vibrar no ar como um trovão distante. Ele olhou para mim brevemente, seus olhos comunicando algo que eu só conseguia interpretar como: não acredite nele. Se eu sou tão fraca, desafiei, avançando um passo na direção dos caçadores. Por que vocês precisam de mim para abrir a passagem? Por que não simplesmente a abrem vocês mesmos? O silêncio que seguiu foi revelador. Freya sorriu fracamente ao meu lado. Porque eles não podem, ela explicou. Apenas um guardião de sangue verdadeiro pode manipular as passagens, abri-las ou selá-las. Por isso Elara foi tão importante. E por isso você é tão valiosa, Lyra. E ela escolheu selar quase todas as passagens, completou o caçador, sua voz agora carregada de raiva. Condenou nosso mundo ao isolamento porque não conseguia decidir a qual lado pertencia. Ou talvez, sugeri, sentindo uma estranha confiança crescer dentro de mim. Ela selou as passagens para proteger ambos os lados de pessoas como vocês. O medalhão pulsou mais forte.
e senti um puxão, não físico, mas energético, na direção leste, onde eu sabia que ficava o círculo de pedras. O amanhecer está quase completo, Freya murmurou urgentemente. Precisamos chegar ao círculo agora, ou teremos que esperar outro ciclo lunar. O líder dos caçadores deve ter percebido nossa intenção, pois ergueu o cajado e o bateu no chão com força. Uma onda de energia escura e viscosa emanou dele, não tão poderosa quanto antes. O medalhão parecia estar neutralizando parte de seu poder, mas suficiente para fazer a terra tremer sob nossos pés. Vocês não irão a lugar algum, ele declarou. A garota fica. Kiran rosnou, e para minha surpresa, os outros caçadores pareceram hesitar. Havia algo na postura do lobo alfa, na autoridade natural que ele emanava, que inspirava um respeito relutante mesmo em seus inimigos. Seu rei está fraco neste lado do véu, provocou o líder, notando a hesitação de seus companheiros. Ele não pode se transformar completamente aqui sem um portal estável. Ele é apenas um animal agora, poderoso, mas ainda assim apenas um animal. Como para provar que ele estava errado, Kiran fez algo que nunca esquecerei. Ele jogou a cabeça para trás e uivou. Não um uivo normal, mas um som que parecia conter palavras, poder e magia em suas notas. O ar ao seu redor ondulou como calor sobre asfalto, e por um breve momento, sua forma pareceu oscilar entre lobo e homem. Um rei guerreiro de cabelos prateados e olhos dourados, vestido em armadura reluzente. A visão durou apenas um segundo antes que Kiran voltasse à forma de lobo, visivelmente exausto pelo esforço. Mas o efeito foi imediato. Os outros lobos responderam com uivos próprios, criando uma harmonia sobrenatural que fez o próprio ar vibrar. O medalhão em minha mão ressoou com os uivos, sua luz intensificando-se até que tive que fechar os olhos. Quando os abri novamente, os lobos estavam transformados, não completamente em humanos, mas em algo entre as duas formas. Guerreiros híbridos com características lupinas, empunhando armas que pareciam feitas de luz solidificada. Impossível, sussurrou um dos caçadores. A passagem não está aberta. Eles não deveriam conseguir. O medalhão, Freya explicou, sua voz cheia de admiração. Lyra está criando uma passagem temporária através do medalhão. Eu estava? Não fazia ideia de como, mas podia sentir a energia fluindo através de mim, do medalhão para os lobos, fortalecendo-os, permitindo que acessassem parte de sua verdadeira natureza, mesmo neste lado do véu. O líder dos caçadores gritou em frustração e lançou uma rajada de energia escura diretamente contra mim. Instintivamente, ergui o medalhão, que absorveu o ataque como água absorvendo tinta. Por um momento, a luz dourada vacilou, mesclando-se com veios de escuridão. Lyra! Gritou Freya, alarmada. A escuridão estava tentando invadir não apenas o medalhão, mas minha mente. Visões horríveis surgiram. Mundos em chamas, criaturas grotescas invadindo cidades humanas, caos e destruição sem fim. Era isso que os caçadores queriam que eu visse? Seu conceito de purificação? Isso é mentira, sussurrei, fechando os olhos e concentrando-me no medalhão. Não é assim que tem que ser. Busquei em minhas recém-descobertas memórias ancestrais, procurando a verdade sobre as passagens, sobre os mundos, sobre o papel dos guardiões. As imagens de destruição deram lugar a outras, de harmonia, de mundos coexistindo em delicado equilíbrio, de passagens cuidadosamente vigiadas por guardiões que entendiam a necessidade de separação, mas também de conexão. Os mundos não precisam estar completamente separados nem fundidos, compreendi em voz alta. Precisam estar em equilíbrio. O medalhão pulsou em concordância, e a escuridão foi expulsa de sua luz dourada. Os híbridos lobo avançaram contra os caçadores, que finalmente pareceram perceber que estavam em desvantagem. Isso não termina aqui, ameaçou o líder, já recuando para as árvores. O sangue dos Winters vai falhar eventualmente, como sempre falha, e estaremos esperando quando isso acontecer. Com um movimento de seu cajado, os 3 caçadores foram envoltos em sombras e desapareceram na floresta, deixando apenas o eco de um uivo distorcido. Freya caiu de joelhos, exausta. Precisamos ir, ela ofegou. O círculo de pedras, o portal só funcionará por mais alguns minutos com o nascer do sol. Os híbridos lobo retornaram gradualmente à forma de lobos comuns.
aparentemente incapazes de manter a transformação sem um esforço constante da minha parte através do medalhão. Kieran, no entanto, manteve aqueles olhos inconfundivelmente humanos, fixos em mim, com uma intensidade que fazia meu coração acelerar por razões que eu ainda não compreendia totalmente. Vamos, concordei, ajudando Freya a se levantar. Enquanto corríamos pela floresta em direção ao círculo de pedras, com a alcateia nos protegendo, eu lutava para processar tudo o que havia descoberto em poucas horas. Sobre minha avó, sobre minha linhagem, sobre mundos além do meu e sobre um rei-lobo que aparentemente havia esperado anos para me encontrar. Mais do que tudo, lutava para reconciliar a pessoa que eu pensei que era, uma solitária quebrada fugindo de um passado traumático, com quem eu aparentemente deveria ser. Uma guardiã da fronteira entre mundos, herdeira de um legado antigo e poderoso. O medalhão continuava pulsando contra minha palma, como se tentasse me dizer algo. E, estranhamente, pela primeira vez em anos, senti uma sensação que havia esquecido como era. A sensação de estar exatamente onde deveria estar. O círculo de pedras emergiu à nossa frente, quando o sol já estava completamente acima do horizonte. 7 monolitos antigos, cobertos de musgo e marcas que pareciam mudar de forma quando observados diretamente, formavam um anel perfeito no topo de uma pequena colina. A neve parecia evitar o círculo, como se uma barreira invisível o protegesse. Chegamos tarde demais? Perguntei ofegante, ajudando Freya a subir os últimos metros da encosta. Ela observou o sol, calculando algo mentalmente. Temos poucos minutos. O portal ainda pode ser aberto, mas... Ela hesitou, lançando um olhar preocupado a Kieran, que liderava os lobos ao nosso redor. Mas o quê? Será instável, explicou. Perigoso, e só permitirá que alguns de nós passem antes de colapsar. Chegamos ao perímetro do círculo. De perto, pude ver que as marcas nas pedras formavam uma escrita antiga, a mesma língua que minha avó murmurara neste mesmo lugar tantos anos atrás. Surpreendentemente, percebi que podia entendê-las parcialmente, como palavras quase esquecidas de um idioma que você não pratica há muito tempo. Aqui os mundos se tocam, aqui o sangue fala, aqui o tempo dobra. O que devo fazer? Perguntei, sentindo o medalhão pulsar mais rápido à medida que nos aproximávamos do centro do círculo. Freya indicou o centro, onde uma laje plana de pedra servia como uma espécie de altar. O medalhão deve ser colocado ali, mas Lyra... Ela segurou meu braço, seus olhos intensos. Uma vez aberto o portal, você terá uma escolha a fazer. Olhei para ela, confusa. Que escolha? Ficar ou ir? Respondeu simplesmente. O medalhão pertence a você, é sua herança. Se decidir ficar neste mundo, o portal fechará com o pôr do sol e permanecerá fechado até o próximo ciclo lunar. Se decidir atravessar... Ela olhou para Kieran, que nos observava atentamente. Você conhecerá o mundo de sua avó. O mundo que também é seu por direito de sangue. Meu coração acelerou. Deixar meu mundo? Atravessar para um reino sobrenatural que eu mal compreendia? A ideia era aterrorizante e, ao mesmo tempo, estranhamente tentadora. E vocês? Perguntei. O que acontecerá com todos vocês se eu ficar? Freya sorriu tristemente. Alguns de nós poderão atravessar enquanto o portal estiver aberto, especialmente os mais fortes. Outros... Ela olhou para os lobos feridos. Terão que esperar o próximo ciclo, escondidos neste lado do véu. Kieran se aproximou, seus olhos fixos nos meus com uma intensidade que fazia meu estômago dar voltas. Havia urgência em seu olhar, mas também... resignação? Como se ele já esperasse que eu escolhesse ficar, como minha avó havia feito anos atrás. É por isso que você veio me procurar? Perguntei diretamente a ele, mesmo sabendo que ele não poderia responder verbalmente nesta forma. Para me levar de volta? O lobo prateado manteve seu olhar firme, nem confirmando nem negando. Não foi apenas por isso. Freya interveio suavemente. Os caçadores tornaram-se mais ousados desde a morte de sua avó. As passagens estavam enfraquecendo sem um guardião ativo. Kieran veio porque o equilíbrio entre os mundos está em perigo. Um dos lobos na borda do círculo soltou um ganido baixo de alerta. Freya ficou tensa. Estamos sem tempo, ela sussurrou.
Eles estão voltando. Kieran rosnou, indicando com a cabeça que eu deveria prosseguir. Caminhei até o centro do círculo, o medalhão agora pulsando tão forte que era quase doloroso segurá-lo. Quando me posicionei sobre a laje de pedra, senti uma mudança na atmosfera. O ar parecia mais denso, carregado de eletricidade. O que exatamente devo fazer? Perguntei, a voz trêmula. Coloque o medalhão sobre a pedra, instruiu Freya, posicionando-se na borda do círculo. E então deixe seu sangue cair sobre ele. Meu sangue? O sangue dos Winters é a chave, ela explicou. Sempre foi. Respirei fundo, tentando controlar o tremor em minhas mãos. Coloquei o medalhão no centro da laje, onde um pequeno entalhe parecia feito exatamente para ele. Assim que o soltei, as marcas na pedra começaram a brilhar suavemente, respondendo à presença do artefato. Mordendo o lábio, procurei por algo para cortar minha pele. Freya percebeu minha hesitação e se aproximou, oferecendo-me uma pequena adaga de prata que retirou de sua bota. Apenas algumas gotas são necessárias, ela disse gentilmente. Peguei a adaga, admirando brevemente os intrincados desenhos em sua lâmina. Símbolos semelhantes aos do círculo de pedras. Com uma respiração profunda para me acalmar, pressionei a ponta contra a palma da minha mão e fiz um pequeno corte. A dor foi aguda, mas breve. Enquanto o sangue brotava, lembranças inesperadas surgiram. Minha avó realizando este mesmo ritual, ano após ano, para manter as passagens sob controle. Ela nunca me contou explicitamente, mas agora eu sabia que havia me trazido aqui para que eu testemunhasse, para que algo em mim recordasse quando chegasse a hora. Virei a mão, deixando 3 gotas de sangue caírem sobre o medalhão de prata. O efeito foi instantâneo e espetacular. O sangue não se espalhou como líquido normal. Em vez disso, foi absorvido pelo metal como água em areia seca. O medalhão brilhou com luz dourada, depois vermelha, depois uma mistura pulsante das 2 cores. As marcas no círculo de pedras responderam, iluminando-se em sincronia, criando linhas de energia que convergiam para o centro, onde eu estava. O ar acima do medalhão começou a ondular, como calor sobre asfalto em um dia de verão. A ondulação se expandiu, girando lentamente, formando o que só poderia ser descrito como um redemoinho vertical. Um túnel de luz que se abria no próprio tecido da realidade. "O portal!" sussurrou Freya com reverência. "Você conseguiu, Lyra." O vento aumentou dentro do círculo, puxando-nos em direção ao portal. Através do redemoinho, vislumbrei outro mundo, florestas de árvores gigantescas com folhagem púrpura. Um céu onde 2 luas pálidas eram visíveis mesmo durante o dia e estruturas distantes que pareciam cidades construídas nas copas das árvores. Era de tirar o fôlego. Era aterrador. Era familiar, de alguma forma que eu não conseguia explicar. Kieran foi o primeiro a reagir. Ele avançou até a borda do portal, seu pelo prateado agitando-se no vento sobrenatural. Virou-se para mim, seus olhos transmitindo uma pergunta silenciosa. "Você vem?" Os outros lobos se agitaram, ansiosos para atravessar antes que o portal se tornasse instável. Freya se aproximou de mim, tocando meu ombro gentilmente. "A escolha é sua, Lyra," ela disse suavemente. "Como guardiã, você pode permanecer neste lado, mantendo as passagens, ou pode retornar ao mundo de seus ancestrais." "O que minha avó escolheu?" perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Freya sorriu tristemente. "Ela escolheu o amor. Um humano comum desta vila que capturou seu coração mais do que seus deveres. Ou mesmo, ela olhou para Kieran. Outros amores poderiam manter. Isso decepcionou Kieran", conclui, observando o lobo prateado que aguardava pacientemente na borda do portal. "Ele e minha avó foram destinados um ao outro, segundo as tradições antigas", Freya confirmou. Mas Elara acreditava que destinos podem ser reescritos. Ela escolheu seu próprio caminho. Um uivo distorcido soou na floresta abaixo da colina. Os caçadores estavam se aproximando. "Não temos muito tempo", Freya alertou, olhando nervosamente para a borda da floresta. "E o portal não permanecerá estável por mais que alguns minutos." Os primeiros lobos começaram a atravessar o portal,
seus corpos brilhando momentaneamente antes de desaparecerem no redemoinho. Kieran permaneceu, seus olhos nunca deixando os meus. Minha mente estava em turbilhão. Horas atrás, eu era apenas uma eremita traumatizada vivendo à margem de um vilarejo que me rejeitou. Agora, descobria que era herdeira de uma linhagem mística, guardiã da fronteira entre mundos, e tinha a chance de conhecer um reino além da minha compreensão. Se eu for, perguntei hesitante, poderei voltar? Como guardiã, você poderá atravessar sempre que os portais estiverem abertos, Freya respondeu. Mas lembre-se, portais abertos são portas em ambas as direções. O perigo que você viu hoje pode aumentar. Na borda da floresta, figuras encapuzadas começaram a emergir. Os caçadores haviam nos encontrado e traziam reforços. Lyra, Freya urgiu. Precisamos ir. Olhei para trás, para a floresta que havia sido meu lar, para a cabana solitária agora abandonada. O que eu estava deixando para trás? Anos de isolamento, trauma não resolvido, dias vazios preenchidos com rotinas solitárias. E o que havia além do portal? Um mundo desconhecido, sim, mas também respostas, propósito, talvez até pertencimento. Minha avó havia escolhido o amor humano sobre seus deveres místicos. Mas eu? O que eu escolheria? Olhei para Kieran, que esperava pacientemente, seus olhos transmitindo uma mistura de esperança e resignação. Havia história entre nós, não minha e dele, mas de minha linhagem e a dele, entrelaçadas por gerações. Um dos caçadores ergueu seu cajado, preparando-se para atacar. Não havia mais tempo para hesitação. Eu vou, decidi, correndo para a borda do portal onde Kieran aguardava, mas prometo que voltarei para proteger ambos os lados, como uma verdadeira guardiã deve fazer. Os olhos do lobo prateado brilharam com algo que parecia alegria pura. Ele inclinou a cabeça em um gesto quase solene, antes de dar um passo para o lado, permitindo que eu fosse a próxima a atravessar. Respirei fundo e estendi a mão para o redemoinho de luz. Ao tocar o portal, senti uma sensação indescritível, como mergulhar em água morna e eletricidade ao mesmo tempo. O mundo ao meu redor começou a desaparecer, substituído por cores e sensações que meu cérebro humano mal conseguia processar. Freya passou por mim, entrando no portal primeiro. Nos encontraremos do outro lado, ela prometeu, sua voz já distante, ecoando de outra dimensão. Um grito de raiva soou atrás de mim. Os caçadores haviam chegado ao pé da colina. Era agora ou nunca. Dei um último olhar para o mundo que estava deixando e mergulhei no portal. A sensação foi de queda e voo simultâneos, meu corpo parecendo se desintegrar e reintegrar milhares de vezes por segundo. Cores impossíveis passavam por mim, e percebi que estava atravessando não apenas espaço, mas algo mais fundamental, como se as próprias regras da realidade estivessem sendo reescritas ao meu redor. Então, tão abruptamente quanto começou, a sensação terminou. Meus pés tocaram solo sólido, e ar mais doce e pesado que o do meu mundo encheu meus pulmões. Abri os olhos para um mundo novo. Estava em uma clareira cercada por árvores tão altas que seus topos se perdiam nas nuvens. Folhagem em tons de púrpura e azul balançava suavemente na brisa e flores fosforescentes pontilhavam o solo. O ar estava carregado de aromas que nunca havia sentido antes. Especiarias desconhecidas, frutas exóticas e algo mais primitivo e selvagem que fazia meu sangue cantar. Freya estava a alguns passos à minha frente, mas transformada. Sua pele pálida agora tinha um leve brilho prateado, seus olhos mais azuis e luminosos que antes. Suas roupas haviam mudado para vestes esvoaçantes em tons de azul e prata, e uma tiara delicada adornava sua testa. "Bem-vinda a Lunaris, Lyra Winters", ela disse, sua voz mais melodiosa neste mundo. "O reino dos povos da lua." Um por um, os lobos que atravessaram o portal começaram a se transformar, não em humanos comuns, mas em seres altos e graciosos, com características sutilmente lupinas. Olhos ligeiramente amendoados com íris douradas ou âmbar, cabelos em tons impossíveis de prata, branco ou cinza, e uma aura de poder contido que emanava de cada um deles. Kieran foi o último a atravessar.
o portal fechando-se atrás dele com um som como de vidro se quebrando. Sua transformação foi mais lenta e dramática que a dos outros. O lobo prateado brilhou intensamente, sua forma expandindo-se e mudando até que, diante de mim, estava um homem alto e imponente. Cabelos prateados caíam até seus ombros largos, emoldurando um rosto de beleza severa. Maçãs do rosto altas, mandíbula forte e sobrancelhas expressivas sobre aqueles olhos dourados que eu já conhecia. Ele usava uma armadura leve que parecia feita de escamas prateadas sobre vestes negras, e uma capa de pele cinzenta caía de seus ombros. No centro de seu peito, um medalhão idêntico ao meu brilhava suavemente. Lyra Winters, ele disse, sua voz profunda e musical, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Finalmente nos encontramos de verdade. Fiquei momentaneamente sem palavras. Era uma coisa interagir com um lobo com olhos humanos, outra completamente diferente estar diante do homem, o rei, que ele realmente era. Você é exatamente como ela, Kieran continuou, seus olhos estudando meu rosto com intensidade. Os mesmos olhos, o mesmo espírito, minha avó, deduzi. Ele assentiu, um sorriso triste cruzando brevemente seus lábios. Elara foi minha guarda-costas, minha conselheira, minha... Ele hesitou. Amiga mais querida, antes de escolher seu caminho rumano. A maneira como ele disse amiga deixou claro que havia sido muito mais que isso. Ela nunca me contou sobre você, confessei. Sobre este mundo, ela estava te protegendo. Kieran respondeu, seu olhar suavizando. Os caçadores já existiam em seu tempo, embora em menor número. Ela sabia que quanto menos você soubesse, mais difícil seria para eles te encontrarem. Freya se aproximou, inclinando-se respeitosamente diante de Kieran. Majestade, devemos nos mover. A notícia da chegada de uma nova guardiã se espalhará rapidamente. Kieran assentiu. Prepare uma escolta para o palácio. Enquanto Freya se afastava para organizar o grupo, fiquei observando o mundo ao meu redor. Além da clareira, podia ver estruturas nas árvores distantes, pontes suspensas, plataformas e o que pareciam ser edifícios construídos em harmonia com os troncos massivos. É lindo, murmurei. É seu lar também, Kieran disse suavemente. Se assim escolher. Olhei para ele, surpresa. Achei que precisasse de mim como guardiã. Preciso, ele confirmou. Os mundos precisam, mas não à custa de sua vontade. Ele se aproximou um passo, seus olhos intensos. Sua avó me ensinou, da maneira mais difícil, que corações forçados a seguir caminhos que não escolheram só trazem sofrimento a todos envolvidos. Uma compreensão súbita me atingiu. Você a amava, verdadeiramente amava. Kieran não respondeu diretamente, mas o brilho de dor antiga em seus olhos foi resposta suficiente. E ela escolheu meu avô, continuei suavemente, um humano comum. Ela escolheu seu coração, Kieran corrigiu gentilmente. Nunca a culpei por isso. Apenas desejei que tivéssemos tido mais tempo para encontrar um caminho que não exigisse que ela abandonasse um mundo pelo outro. As implicações de suas palavras não me escaparam. Ele estava me oferecendo o que minha avó não teve. Uma escolha que não era binária, um caminho que poderia incluir ambos os mundos. Os caçadores? Perguntei, mudando de assunto para processar tudo o que estava aprendendo. Quem são eles realmente? Puristas, respondeu Kieran, sua expressão endurecendo. Acreditam que os mundos devem permanecer completamente separados, que qualquer contato ou mistura entre eles é uma corrupção da ordem natural. Mas você não concorda. Eu acredito em equilíbrio, não em isolamento. Ele explicou. Os mundos se alimentam um do outro. Energia, magia, criatividade. Separados completamente, ambos definham. Fundidos sem controle, ambos se destroem. É por isso que os guardiões são tão importantes. Eles mantêm a ponte, controlam o fluxo. Freya retornou, seguida por 4 guerreiros lobos em forma humanoide, vestindo armaduras semelhantes à de Kieran. Estamos prontos para partir, Majestade. Kieran ofereceu-me o braço. Viajará comigo? Há muito que precisa aprender,
E o caminho para a capital é perfeito para começar. Hesitei por um momento. Estava realmente pronta para mergulhar completamente neste novo mundo, nesta nova realidade, a figura de Kieran diante de mim, poderosa, antiga e de alguma forma conectada ao meu próprio sangue por laços que eu ainda não compreendia totalmente, era tanto intimidante quanto estranhamente reconfortante. Lembrei-me da cabana solitária nas montanhas, dos anos passados em isolamento autoimposto. Lembrei-me do medalhão de minha avó, das histórias que ela contava, que eu sempre considerei apenas contos de fadas, e lembrei-me de como me senti quando o medalhão despertou. Aquela sensação de finalmente encontrar algo que nem sabia que estava procurando. Com uma respiração profunda, aceitei o braço de Kieran. Mostre-me tudo, pedi. Quero saber quem minha avó era, quem eu deveria ser. Um sorriso genuíno iluminou o rosto austero de Kieran. Não quem você deveria ser, Lyra Winters. Quem você pode escolher ser? Enquanto caminhávamos para fora da clareira, adentrando as florestas primordiais de Lunares, minha mente ainda processava a magnitude da jornada que havia começado naquela noite de nevasca, quando 20 lobos bateram à minha porta. O medalhão contra meu peito pulsava suavemente, como um segundo coração, lembrando-me de que o sangue dos Winters agora fluía em 2 mundos. Os guerreiros lobos formaram uma escolta ao nosso redor, suas posturas revelando respeito não apenas por seu rei, mas surpreendentemente por mim também. Freya caminhava um pouco à frente, ocasionalmente apontando maravilhas da floresta, flores que mudavam de cor conforme respirávamos perto delas, pequenas criaturas luminosas que flutuavam como faíscas vivas, árvores que pareciam se curvar ligeiramente quando passávamos. O reino sentiu sua falta, Kieran disse suavemente enquanto caminhávamos. Não você especificamente, mas o que você representa. Sangue dos Winters, a linhagem dos guardiões. É estranho, confessei. Horas atrás, eu era apenas uma eremita humana com um passado traumático. Agora sou... o que exatamente? Meia-loba? Uma guardiã mística? Herdeira de algum legado ancestral que mal compreendo? Kieran riu, o som surpreendentemente caloroso. Você é Lyra Winters. O resto são apenas títulos que o tempo e as escolhas preencherão de significado. Enquanto nos afastávamos da clareira, olhei para trás uma última vez. O portal havia desaparecido completamente, deixando apenas um círculo de flores luminescentes onde antes estivera. Um mundo deixado para trás. Um novo mundo à minha frente. E eu no limiar entre eles. Não mais apenas uma sobrevivente solitária, mas uma guardiã da fronteira. Os caçadores voltarão. Observei. Tanto neste mundo quanto no meu. Nosso mundo, corrigiu Kieran gentilmente. E sim, eles voltarão. A luta pelo equilíbrio nunca termina realmente. Então precisarei aprender a lutar, decidi, minha voz mais firme do que me sentia. Kieran me estudou com um olhar avaliador, antes de assentir com aprovação. Sim, mas também precisará aprender a mediar, a curar, a construir pontes. Ser guardiã não é apenas sobre proteger fronteiras, é sobre criar conexões onde elas são necessárias. À nossa frente, as árvores começaram a dar lugar a uma vista deslumbrante, uma cidade suspensa entre troncos colossais, com estruturas que pareciam crescer organicamente da própria madeira, iluminada por milhares de luzes que dançavam como estrelas entre as folhagens. Moonhaven, anunciou Kieran com evidente orgulho, capital de Lunares e lar do Conselho dos Mundos, seu novo lar, se assim desejar. Enquanto observava a cidade mágica que se erguia diante de mim, senti o peso do medalhão contra meu peito. Não como um fardo, mas como uma promessa. O caminho à minha frente não seria fácil. Havia um mundo inteiro para aprender, poderes para dominar e ameaças para enfrentar. Mas pela primeira vez desde que deixei Ravenhollow, não me sentia sozinha. O lobo prateado que bateu à minha porta durante a nevasca, o rei alfa que agora caminhava ao meu lado, havia me oferecido não apenas proteção, mas uma chance de redescobrir quem eu realmente era. E quem sabe, talvez neste novo mundo, com este novo propósito, a garota quebrada de Ravenhollow finalmente encontrasse não apenas cura, mas força. Força para proteger ambos os mundos. Força para honrar o legado de minha avó.
E talvez, eventualmente, força para abrir meu coração para possibilidades que nunca imaginei existirem. Os últimos raios do sol deste mundo estranho e belo iluminavam nosso caminho para Moonhaven. E enquanto avançávamos, senti como se cada passo me levasse não apenas para mais perto da cidade mágica, mas para mais perto de meu verdadeiro eu, a guardiã que sempre estive destinada a ser.